Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos, através da consciência do terceiro milênio. Hoje, a origem do espiritualismo no Ocidente. Então vamos ver assim, rápidas pinceladas, como é que a espiritualidade, vamos dizer assim, do modo geral, chegou no Ocidente. Dona Lilica chegou aqui também. Dona Eliana, todos boa noite. Já começamos. Vamos nós. Então, como de costume, nós vamos acrescentar que nós não vamos fazer palestra, não vamos dar aula, não vamos doutrinar ninguém, fazer cabeça de ninguém. Simplesmente nós vamos mostrar uma experiência, um conhecimento, né? Através da ciência da vida, né? Sobre espiritualidade, que nós aprendemos junto à Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Através do mestre, o professor José de Souza, né? Então, o nosso trabalho aqui não é editado, é ao vivo aqui que nós estamos fazendo, né? E já chega para as pessoas de um modo geral. Então, nós não editamos nada, coisa e tal. Então, é tupiniquim, né? É do jeito que vai ao vivo, né? Vai mesmo. E assim, né? Um abraço a todos. Eliana, Francis, Vivi, Mateus, Moisés. Espero que eu chegar também, Moisés, Miguel também. Mas vamos lá. Então vamos lá, para começar, né, nosso trabalho de hoje, a origem do espiritualismo no Ocidente, né? Lembrando que já existia esse trabalho, esses conhecimentos lá na Índia e vai por aí afora, né? Mateus está aí, Mateus chegou também, né? Então assim, mais um. Francis, esse daí, Mateus, é meu filho também que mora no Rio, né? Boa noite a todos, isso aí, então vamos lá. Então, os adeptos, os arates, só funcionam do mental abstrato para cima, posto que são senhores da tríade superior, né? Chamada Atman, Buddha e Manas. Dê uma olhadinha lá no nosso bate-papo de algum tempo atrás, falando sobre os corpos, né? Sobre os estados de consciência. Aí vai falar sobre Atman, Buddha e Manas, vai falar sobre o corpo emocional, mental concreto, vital, físico, né? E vai por aí. Então, cada raça, vamos dizer assim, cada civilização, os seres de alta hierarquia, eles vêm trazer um novo estado de consciência, né? Então, na raça lemuriana teve um nível, depois na raça atlântica teve outro, a raça ariana tem outro, e já adentrando na raça bimânica, né? O estado de consciência bimânico, que é o mental concreto junto com o mental abstrato. Então, mais detalhes, vocês podem dar uma olhadinha lá no portal de Aquários, no setor lá da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Onde tem literaturas e textos. Lá você vai encontrar toda essa parte complementar para entender um pouco mais e melhor o que nós apresentamos aqui. Avatar, ou Avatara, né? Seu trabalho é modificar o estado de consciência da humanidade. Então, cada vez que ele se apresenta, né? Eliana, boa noite, Mateus, aí, ó. Então, cada vez que um ser dessa hierarquia, quer dizer, o rei Melquisedeque se apresenta na face da Terra, ele vem modificar o estado de consciência da humanidade, né? Então, existe aqueles que ficam para trás, né? Presos às religiões, às filosofias, coisa e tal, agarrado ao conhecimento dado por ele mesmo há milênios atrás. E tem os outros que têm a mente mais aberta, que procuram agora evoluir junto com os novos conhecimentos, etc. Então, vamos nós. E para começar, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Existe uma ciência, né, vamos dizer assim, uma filosofia, um conhecimento, etc., e que serve de base para todo o progresso e evolução da humanidade. Então, um ser de alta hierarquia, um avatar, o rei Melquisedeque, ele vem dar um pouquinho mais de conhecimento de acordo com as necessidades, né, desse processo evolucional. Vamos nós. Como surgiu nosso movimento no Ocidente e como se desenvolveu até nossos dias? Tem relação com o espiritismo, ocultismo vulgarizado e outros movimentos congêneres? Nosso supremo orientador, professor José de Souza,
disse em seus primorosos ensinamentos que o movimento deveria ter uma amplitude maior, deveria abranger um raio muito maior em todos os setores da vida. Quer dizer, ele veio preparar, né, um grupo de discípulos para propagar tudo isso que ele ensinou em relação ao terceiro milênio, não mais repetindo, né, não repetindo as coisas de outrora, mesmo porque assim ficam as filosofias, as religiões no modo geral. Então ele vem dar um novo estado de consciência para aqueles que abrirem as suas mentes, seus corações para aprender. Em virtude do Ocidente ter sido sempre vítima do materialismo grosseiro, épocas há em que o espiritualismo decai e outras há em que se eleva ao ponto máximo do possível. Há ciclos obstaculizantes e há ciclos de verdadeira luminosidade. Então nós temos uma polaridade agora. Nós temos as coisas do passado, né, que é chamado de quarto sistema de evolução, né, ou quarto dia da criação, daqueles dias da Bíblia, né? Cada dia Deus fez uma parte, coisa e tal. Então existe ainda as pessoas que estão presas, amarradas, atreladas a conhecimentos dados, né, vou dizer assim, não passou de ano, né? Na escola não passou de classe. Então continua ainda no primeiro ano, lá no primário, da própria evolução humana. E ainda continuam lá, né? Tal. A lei que a tudo e a todos rege, através do Pramanta, dos seres geniais, dos sábios, gênios ou ginas, tal como disse Rose de Luna, através do grande movimento universal, aliás, muito constituído, né? Esse movimento constituído de seres vivos, né? Seres vivos, adeptos, arates, e não de mortos, procurou lançar no mundo alguma coisa que provasse a ciência positiva, a ciência inicial das idades, a existência do poder mais sutil, vamos ver mais, porém mais potente do que o poder material, a existência de coisas cujas causas se acham num plano mais sutil do que o nosso e que se manifestam apenas os efeitos. De modo que os cientistas de nosso grosseiro plano, né, que ainda estamos no quarto sistema, conhecem os efeitos de acontecimentos tendo as suas causas formadas noutro plano, que nós falamos, quarto sistema, desconhecido de nossos olhos. Aí, no caso, outros, né, já os adeptos, mesmo cientistas, né, então, já têm uma visão de sistemas mais superiores, mais sutis. E assim vai. E vamos seguindo. Quando soou a hora cíclica, foi lançada a mão de uma fraternidade muito antiga, de origem atlântica, olha só, cujos remanescentes existem no México, conhecida pelo nome de Chichén Itzá, situada na península de Yucatán. Então, já naquela época, né, aqui nós vamos ver logo na frente, né, ali se encontra, né, nós falamos sobre as terras sagradas, né, sobre as manifestações divinas. Então, nessas palestras vocês vão encontrar esses detalhes, que elas são complementares. Uma passa informações para a outra. Então, se fosse fazer uma palestra só, uma que não teríamos condições de fazer uma coisa dessa, né? E se tivesse, iria levar meses falando aí, não sei como é que iria conseguir. Então, é igual o colégio mesmo, né? Cada aula, cada sala tem o seu plano de ensino e vai por aí. Então, nós já estamos com 128 palestras e cada uma delas tem uma partezinha que vão sendo complementadas pela outra. Então, os remanescentes atlantes, especialistas em determinado aspecto da magia, do psiquismo, procuraram agir, orientar outros elementos humanos, tendo como base uma família muito distinta, conhecida pelo nome de Irmãs Fox, né? Procurem lá no Google, vocês vão encontrar. Essa família começou a imprimir no mundo um novo conceito do desconhecido, né? Uma revolução dentro dos Estados Unidos. Começou a exaltar o corpo emocional dos seres humanos. Logo, os membros da família Fox, né, ou das irmãs Fox, tomaram por base o corpo emocional. Vamos mostrar ao mundo, né? Então, esses adeptos, esses arates,
esses seres de alta hierarquia que estavam lá em Chichén Itzá, no México, né, na Península de Yucatán, favoreciam esse trabalho, né, das irmãs Fox. Então começou a mexer com toda essa parte, né, aparecendo fadas e outras coisas mais. Assim, essas irmãs começaram a fazer seu movimento, e como tudo foi acontecer, foi pouco a pouco se desenvolvendo em torno da exaltação do corpo emocional, da parte anímica dos seres da face da Terra. Então tudo isso começou sendo implantado na face da Terra, um estado de consciência, saindo do materialismo bravio do passado, né, vamos dizer assim, e passando para um novo estado de consciência. Então, os seres humanos, de um modo geral, as civilizações, elas passam por processos que elas mesmas não têm condições de saber, né? E é isso. Com esse impulso emocional, deram origem à doutrina conhecida nos nossos dias por espiritismo. Mas, em verdade, poderia ser também animismo, que em certos casos não é espírito que está ali, é sim alma, né? De ânima, alma. Por esses processos anímicos, começaram a provar aos homens de ciência, aos materialistas, que além da vida material, além da vida física, há alguma coisa diferente. Há um mundo subjetivo, o domínio da consciência psíquica, né? Então a pessoa saiu do psiquismo, que é coisa lá da terceira raça mãe, quer dizer, da terceira civilização do nosso planeta, que foi a raça lemuriana. Vamos lá, um pouquinho. O som, o fundo musical está muito alto? Se tiver, me avisem aí. Desse movimento, apresentado pelas irmãs Fox, surgiram todas as experiências e literaturas espíritas. Tudo isso, por sua vez, tem origem naquelas iniciações egípcias, nas quais procuravam fazer o que os discípulos funcionassem no corpo emocional, né? Quer dizer, exteriorizassem seus sentimentos, etc., entre outras coisas. Depois de algum tempo, quando os discípulos estivessem com o emocional bem excitado, procuravam conduzi-los a um determinado local, no astral, onde era provocada uma série de milagres, para que depois pudesse provar que tudo aquilo era mentira, era ilusão, né? Então o astral é lugar de ilusão. Então todos aqueles fenômenos psíquicos não constituem elemento evolucional, né? Então o astral não é lugar de se evoluir, né? Vai por aí. Vemos assim surgir o espiritismo no mundo graças aos esforços das irmãs Fox, de origem americana, mas que viveu no México, onde iniciou seus trabalhos de experimentação psíquica. Esse movimento dos Fox, posteriormente, estendeu-se pela França, Inglaterra e outros lugares do mundo. Depois desse movimento ter se espalhado pelo mundo, vemos surgir do cenário humano o trabalho da Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky. Olha só como é que vai sendo, né, vamos dizer assim, paulatinamente vai sendo apresentados novos estados de consciência, novas culturas à própria humanidade. Helena Petrovna Blavatsky surgiu no mundo com outra finalidade. Então vamos ver a finalidade dela. Transferir o estado de consciência despertado nos homens do corpo anímico para o mental concreto. Quer dizer, dar um passo a mais, dada, porém, a reação de sua época, da sua época. Precisou também recuar até o animismo, ou filho das irmãs Fox, e fundou na América do Norte o Clube dos Milagres. Quer dizer, então, o materialismo bravio da época fez com que ela tivesse que recuar um pouco, né? E partisse também do animismo daí para frente, né? E fundou na América do Norte o Clube dos Milagres. Então é muito difícil tentar implantar um novo estado de consciência. Mesmo o próprio rei Melquisedeque na face da Terra tem dificuldade de trabalhar, porque a grande massa mesmo não quer evoluir, não, quer ficar agarradinho na sua barquinha de salvação e por ali. Após ter revivido a consciência psíquica dos americanos do Norte, transformou-se em teosofia, fundando a Sociedade Teosófica, que mais tarde se transformou na Sociedade Teosófica de Adyar.
de modo que a missão de Blavatsky foi promover meios para que os homens voltassem a sua atenção para o mental concreto, para o raciocínio, né? Então, e assim conseguiu fazer seu movimento no mundo. E assim vai o trabalho da Sociedade Teosófica. De vez que não pôde permanecer na América do Norte, devido à intolerância dos protestantes, à pressão judaico-protestante, né? HPB recuou, transferindo-se para a Índia, cidade de Adyar, onde organizou seu quartel-general. E aí os mestres falam que foi adiado, né, o trabalho dela. Muito bem, vamos nós. Então, ela apareceu em Londres, tendo sido encontrada, debruçada sobre um livro, terminando destarte sua missão para o Ocidente. Então, vamos ver o que vem depois. O que nos interessa, entretanto, é que o fito, né, de Blavatsky, né, o objetivo e tal, foi fazer com que os homens firmassem o centro de consciência no corpo mental concreto, tangenciando para o mental abstrato. Após então, segundo ela mesma disse, se não nos enganamos, no terceiro volume de sua obra, A Doutrina Secreta, que depois dela viria outro ser que ensinaria muitas outras coisas, as quais ela mesma jamais seria permitido fazer. Ela disse que um outro ser viria para dar continuidade ao seu trabalho. E como aconteceu realmente. Com o decorrer do tempo, passando por altos e baixos, né, mais tarde veio surgir no cenário humano nosso movimento, que é o sofrimento, ou seja, a STB, Sociedade Teosófica Brasileira, e que hoje tem o nome Sociedade Brasileira de Eubiose, com a finalidade de despertar nos homens aquilo que nós conhecemos como mental abstrato, Buddha e Atman, aqueles três princípios que nós vimos lá no início, né? Os princípios dos adeptos e dos arates, que é chamado de arate de fogo. Assim, a missão desta obra, a função do nosso orientador Henrique José de Souza, falar devagarinho, Henrique José de Souza, foi firmar nos homens, em evolução, esses três princípios superiores, o que equivale a dizer que o trabalho será realizado por duas raças de nomes, raça no sentido de estado de consciência, né? Bimânica e atabimânica. Isto é, o mental abstrato se firmará em todos os homens superiores do mundo, a partir do mental concreto. Então é hoje, né? Daí a mecânica quântica, né? A parte atômica, e vai por aí afora. E assim vai. É um passo muito grande. As crianças, né? De uns anos para cá, estão surgindo de uma maneira assim, muito adiantada, né? Se tiver um celular e não souber mexer, chama a criancinha e dá na mão dela que ela ensina. Os adeptos, os arates, só funcionam do mental abstrato para cima, posto que são senhores da tríade superior. É chamado Atman, Buda e Manas. Mateus, boa noite. Aí, o Mateus, agora chegou a mensagem do Mateus. Então, aí voltando lá, né, a outras conversas que nós tivemos, né? Então nós temos o físico, o psíquico, o plano emocional, ou psíquico, né? E o mental concreto. Então, físico, vital, emocional, ou psíquico e mental concreto. Esses dois que formam a alma, né? É a alma, não é o espírito, é a alma. E aí temos a tríade superior, que é chamada de Manas, mental abstrato, né? Buddha e Atman, então é a tríade superior. Aí é que está o espírito, né? O espírito se apresenta aí, no caso, separado da quadratura, que é a personalidade humana. Até que a pessoa consiga, né, fazer esse link, essa ligação com a parte espiritual. Alguém quer falar alguma coisa? Escreve pra gente aí, vamos nós. Uma coisa que podemos observar é uma coisa assim interessante. Aí aqui vamos falar sobre... Aí só uma pinceladazinha de leve, né? Quem é que está lá? Aqui nós não temos contra-regra, nós temos que fazer tudo aqui. Vamos ver. Limar Beirigo. Boa noite a todos.
Obrigado por prestigiar o nosso trabalho também. Então, continuando. Então, já sabe, né? Já sabe que fica gravado, né? Pode assistir amanhã, depois, no dia que quiser, como também as demais palestras estão gravadas lá. Então, hoje, né, às quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos ao vivo, né? Tem até a oportunidade de conversar aqui com os nossos amigos, coisa e tal. Fora disso, pode acessar a hora que quiser. Então, continuando. Espiritismo, entre aspas, não é espiritismo. Ou seja, animismo. Que as pessoas às vezes dizem que é espírito, mas não é. É a alma. Né? Que nós já comentamos agora. Então, o caboclo, né? O ser se manifesta com o nome de caboclo. Então, esses seres não são coisas que se falam por adeptos, porque eles têm por base a inteligência abstrata. Então, um arate, ou um adepto, ele não recebe essas manifestações, né? O trabalho, a manifestação é feita através da sua glândula pineal. Então, ela se expande em consciência e ele faz a aula que lhe aprouver. Esse tipo de inteligência é algo natural da nossa raça, razão pela qual nossos inteligentes irmãos entendem muito bem os estudos de nosso mestre, pois estão dominando a inteligência abstrata. Então, quem vem para cá, né, quem se junto ao trabalho do Rei Melquisedeque, vai sendo preparado, né, através de conhecimentos, de yogas e outras coisas mais, e vai se adequando as suas glândulas, né, os seus plexos, e vai por aí, né, os chakras, e vai alinhando isso devagarinho, se ajustando ao tema, à tônica que ele exige para o novo ciclo, para o trabalho dele. Então é muito comum, né, ter muita gente e depois vai esvaziando, ficando só um pouquinho. Por isso, nosso mestre, professor Henrique de Souza, era portador da revelação, se não da ciência do futuro. Determinados conhecimentos dele não são perfeitamente entendidos por nós, por várias pessoas, por muitas pessoas, quando os ouvimos pela primeira vez. Somente depois de uma seriação de estudos, né, de uma série de estudos, de pesquisas, de meditação, de yoga, certo? De determinada elaboração mental, após lá botar no trabalho e vivenciação na obra, os entendemos. Quer dizer, é um trabalho, né, que nós sempre falamos aqui, é a escada de Jacó. Tem que ir devagarinho, para poder atingir o outro andar, o andar de cima. Correr não adianta, não vai conseguir chegar. O trabalho de nosso orientador era fixar em nós, né, nos discípulos dele, primeiramente, estes dois princípios, que chamamos Budi e Atman. Mas, em verdade, serão as inteligências intuitiva e crística, né, que é Atman, espiritual, ou o espírito de síntese, que é Atman, que nós estamos falando. Eis porque o adepto de nosso ciclo é aquele que já dominou esses dois princípios, ou seja, a inteligência intuitiva e a inteligência sintética, né? Então, em poucas palavras, ele sintetiza um conhecimento e oferece às pessoas entenderem perfeitamente. Aliás, é essa inteligência que permite às pessoas possuírem a visão geral das coisas. Daí todo ser superior escrever pouco, mas todos os seus caracteres terem sentido amplo, são substanciados ao invés de serem adjetivos. Quer dizer, nas revelações você não encontra muitos adjetivos aí. Por isso podem prever um ciclo, um acontecimento, uma época, e assim escreverem obras do futuro, né? São as chamadas revelações. Não agir como nobres cidadãos que repetem o que a SBE vem dizendo há muito tempo, de um modo um tanto velado, abertamente, sem as precauções necessárias em defesa da verdade, né? Então, as pessoas ficam repetindo o que o mestre deixou isso há milênios atrás. Mas a volta dele, ele não é, como na época não foi reconhecido, né? E as pessoas usavam, né, os temas e tal, o conhecimento, a literatura dele mesmo, 1000 anos antes também, né? Hoje nós estamos na mesma situação. Ele vem, dá o conhecimento, vai embora, e as pessoas não percebem, porque estão naquela tabuinha de salvação, né? Agarra ali, aqui eu estou salvo, daqui não salvo. Não aceito nada diferente.
Agora esquecem que o processo evolutivo é dinâmico, nada está parado no universo, tudo é dinâmico. O trabalho é modificar o estado de consciência da humanidade, isso é trabalhoso. Aliás, já dissemos isto. O que tiverem a capacidade de superar essas tendências, de transformar esses elementos químicos, serão escolhidos para o próximo ciclo, como homens positivos, homens realizados e até mesmo os adeptos ou arates, né? E até arates de fogo. Os que tiverem, repetindo, os que tiverem a capacidade de superar essas tendências, de transformar esses elementos químicos, serão escolhidos para o próximo ciclo, né? Eles se tornam eleitos por si mesmos, como homens positivos, homens realizados. Aqueles que quiserem continuar a marcha do ciclo do futuro, como emocionais, presos apenas a um ponto, a uma ponte, né? Ou seja, pelo psiquismo, pelo animismo, ficarão na ponte, não alcançarão a outra margem, porque perderão a barca. Quer dizer, as pessoas que ficarem presas à parte psíquica, né, vão ter dificuldades de encetar com a sua marcha para o futuro, para a evolução. Eis porque o nosso movimento evolucionista se preocupa com a juventude, a infância, daí seu lema Spes Mestres Semini. A esperança da colheita reside na semente. Por isso a juventude e a criançada, de modo geral, de toda a nossa escola, todas as escolas, devem ser instruídas, orientadas, dentro do ponto de vista da escola do futuro. Ou seja, uma vida ou uma visão eubiótica. A vida em relação com a natureza universal, né? Senão a ciência da vida universal. Não é isso? Agora o pessoal já está se voltando a se falar também sobre religiões dentro das escolas e tudo mais. A problemática toda é o sincretismo, né? Tem pessoas preparadas, né, para fazer esse sincretismo. Se perguntar quem acredita dentro numa sala de aula, né? Experiência que nós temos mesmo com isso aí. Aí pergunta, quem acredita em Deus aqui? Todo mundo acredita. Mas são várias religiões ali sentadinhos na sala de aula, né? Então, por que não trabalhar em cima disso? Então, a partir do ser único e verdadeiro, Deus, e se faz um bate-papo, se faz uma palestra, entre outras coisas. Não precisa puxar para cá nem puxar para lá. Só poderão compreender estas coisas, atualmente, aqueles que já possuem aqueles princípios superiores, já citados em nosso estudo, nossa pesquisa agora. Então, Buda e Atman, bem desenvolvidos, né? Se fizerem as yogas, se estudarem, fizerem o pranayama, né? A yoga da respiração, entre outras coisas. De modo que houve um desenvolvimento progressivo, desde a Lemúria, né, até nossos dias. A raça lemuriana, a terceira raça do nosso planeta. Raça no sentido de estado de consciência. Então, usando uma linguagem simbólica, poderíamos dizer, vamos ver, as irmãs Fox ressuscitou a Lemúria, dentro, né, do estado de consciência da humanidade da época. Blavatsky ressuscitou a Atlântida. E o nosso orientador, JHS, Henrique José de Souza, exaltou a raça ariana, a fim de conduzir a civilização a um ponto acima que nós, dentro de nossa escola, chamamos de sexto sistema, ou sexto dia da criação. Embora, né, essa época em que os seres humanos terão perfeito desenvolvimento do sexto princípio, do sexto dom, percepção intuitiva. Ou seja, aí no caso vai entrar o plano búdico, mental búdico, ou o nome que queiram dar, né? Estado de consciência búdico. Chegamos então à conclusão que o nosso movimento é um grande selecionador, né? Ele traz estado de consciência para aquelas pessoas que labutam, né, vou dizer assim, para adquirir essas experiências, esses conhecimentos. No início do nosso ano letivo, os primeiros graus ficam lotados, né, superlotados de irmãos. Quando começamos a ministrar progressivamente, os irmãos passam a recuar. Não por mal, e sim porque esses princípios não estão vibrando suficientemente nas estruturas física, psíquica e intelectual dos componentes dos graus, dos discípulos. Então é dado um conhecimento, mas a pessoa não aceita, né, não entende bem, não resiste àquela dificuldade, né, não supera tudo aquilo ali, então acaba se afastando e depois de alguns anos ela acaba retornando.
O ponto de vista de nossos estudos, do ponto de vista de nossos estudos, só poderão ser consideradas retas, né, perfeitas, as instituições que possuírem capacidade, o dom de entender, compreender e viver essa lei, que é a lei de reencarnação e karma. Karma, reencarnação, livre-arbítrio e determinismo, né? Lá temos também lá algum bate-papo sobre esse assunto, né? O que nós citamos, não estamos defendendo tese nenhuma lá, não. É a mesma coisa, é uma pincelada, né? Quer aprender? Entra lá no Portal de Aquário, na página da eubiose, literatura e textos, né? Ou então, né, além disso, frequente os nossos bancos escolares. Foi isto que o Pio XII quis fazer na religião católica. Ele quis dar este cunho à Igreja Católica, com o intuito de fazer com que fosse divulgada aquela lei, né? Porque os fiéis se valorizariam, poderiam fazer o seu auto-julgamento. Quer dizer, dizem até que ele, o Papa Pio XII, queria implantar, né, a teosofia, né, dentro da religião, né, que foi o que aconteceu no início, no tempo de Jesus lá. Vocês devem dar uma olhada lá naqueles textos apócrifos, né, que tem muitas verdades ali. Vocês vão ver que a base ali era a teosofia. Qualquer criança poderá dizer: eu sou uma criança, sou um inocente, não tenho pecados. Logo não tenho karma. Sim, sem dúvida, inocente daquilo que irá passar, mas já traz consigo todo o karma passado, o qual deu origem ao seu nascimento naquela família. Cumpre-lhe saber o que foi no passado para ir pautando a sua vida em relação ao futuro. Agora imagina esse pessoal que rouba tudo por aí afora, né? E recebe uma pena de 200 anos, coisa e tal. Então, não vai cumprir nessa vida. Será que fica para outra vida alguma coisa, né? Já que ele não cumpriu no plano humano, como é que ele vai fazer depois, né? Ele tem uma dívida do passado. Será que no futuro, na próxima encarnação dele, ele vai trazer esse peso kármico em cima dele? Então vamos ver, vamos estudando, a gente estuda e a gente aprende. Por isso pode-se ver que quando é importante a lei do karma, né? Quanto é importante a lei de reencarnação e karma para os estudos de nossa escola, né? Somos humanos, discípulos, espiritualistas, e como tal fazemos uma pequena análise. E se forçarmos a imaginação, verificamos nossa experiência atual. Vamos ver lá. Estão acompanhando aí, né? Está funcionando aí. Aqui está funcionando bem, hein? Poderá também surgir uma pergunta. Qual seria essa, né? Por exemplo, nenhum de nós vai à Igreja Católica como católico, mas gostaríamos de uma missa cantada e também gostamos de ler uma obra oriental. Gostamos de ouvir também um mantra e tudo que nos faça voltar ao passado oriental, né? Aí entra o saudosismo, aquilo que está impregnando o nosso subconsciente e vai por aí afora. Ora, como analisaremos essas tendências em nós? São exatamente as sementes, as tendências, ou seeds, né? Essas palavras assim, vocês podem procurar no glossário teosófico, está lá explicando direitinho. Karma, reencarnação, os seeds, entre outros, Arate, vocês vão encontrar tudo lá. De todas essas épocas, ou vidas passadas, até a presente, até os nossos dias, até o momento que nos projetamos no futuro, se todos os católicos fizessem o favor de aceitar essa doutrina, ou seja, lei de reencarnação e karma, poderíamos fazer melhor análise dessas sublimes personagens, né? Dessas consciências operando no cérebro de homens com o nome de. Então vamos ver quem são esses aí, né? Filiana. Quem é que está lá? Márcia, né? Quem é Márcia? Nossa amiguinha Márcia aqui, Márcia Xavier. Opa, boa noite, Márcia. Isso aí, então vamos lá.